Sobre esse assunto, eu converso com o coordenador dos cursos de Direito da ESPM, Marcelo Crespo. Marcelo, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. A primeira pergunta, naturalmente, Marcelo, é como o senhor viu essa decisão? Depois da longa disputa que já estamos assistindo, o que o senhor destaca na determinação de hoje de Alexandre de Moraes? Márcio, muito obrigado pelo convite, é uma honra falar com vocês aqui na CNN. Eu acho que as coisas estão sendo tão dinâmicas que até parte da decisão já foi revogada enquanto a gente está falando aqui. Primeiro, salta aos olhos a questão do bloqueio da plataforma inteira, não é? É claro que pode-se interpretar que a plataforma não está cumprindo decisões judiciais, pode-se interpretar que dentro da plataforma existe discurso de ódio, existem crimes, existem pessoas ali arquitetando o fim do Estado Democrático de Direito, mas dentro da estrutura jurídica do país, é sempre importante a gente pensar em tomar comportamentos proporcionais. É assim que a gente aprende, é assim que é o ensino do direito, né? Você nunca parte da medida mais rigorosa para alguma coisa. E no caso específico da plataforma ser bloqueada, nós temos que concordar, ou pelo menos assim eu imagino que a maior parte das pessoas esteja pensando, que o bloqueio da própria plataforma prejudica a todos os usuários, principalmente. É claro que pode existir a interpretação de que lá tem ilícitos, mas será que esse era o melhor caminho? E aí a gente pode discutir quais seriam os caminhos, não é? A grande questão é que a gente não precisa discutir aqui só se um está certo ou outro está errado, mas dentro do contexto de proporcionalidade, me parece que os principais prejudicados somos nós, porque muitas pessoas usam a plataforma para trabalhar, tem muita gente que retira o seu sustento a partir do uso da plataforma. Então, assim que ela for bloqueada, vai prejudicar, talvez com muito mais intensidade, cada indivíduo aqui no país do que o próprio Elon Musk, já que eu acabei vendo, ouvindo por aqui, eu posso estar confundindo um pouco os números, mas que aqui no Brasil a plataforma não tem o principal resultado financeiro mundial, será um resultado pequeno, não é? Mesmo com todos os descumprimentos de determinações judiciais que o X recebeu e não atendeu, mesmo com as multas não pagas, mesmo com as ofensas proferidas contra não apenas o ministro, mas a justiça brasileira como um todo, tudo isso, para o senhor, na sua análise, não significaria um bloqueio da plataforma? É porque se a gente parar para pensar na funcionalidade da plataforma em si, no passado aqui no Brasil, a gente já teve a suspensão de um outro aplicativo, aliás, de vários outros aplicativos, mas um deles que é bastante famoso, todo mundo costuma usar, é o WhatsApp. E acabaram suspendendo o WhatsApp na época por suposto descumprimento de ordem judicial para fazer investigações. E também, pensa comigo, se lá naquela época, e nós estamos falando ali para 2015, 2016, a interpretação é a plataforma não está cumprindo ordem judicial, vamos bloquear. O Brasil foi prejudicado por isso. Veja, eu não estou negando, Márcio, que a gente possa atribuir responsabilidade tanto à plataforma quanto às pessoas que tomam decisões ruins dentro da plataforma. O sistema jurídico ele é feito para isso, para atribuir responsabilidade para quem mal age, para quem atua de forma equivocada. Agora, a gente tem uma certa dificuldade aqui de fazer uma análise mais completa, porque o inquérito ele acaba sendo sigiloso. A gente tem uma ou outra decisão, a gente tem muito das questões que são repercutidas na mídia, mas, em geral, eu continuo achando que o bloqueio da plataforma, apesar do descumprimento de ordens judiciais, me parece que prejudica mais as pessoas que usam a plataforma do que o próprio sócio majoritário, o Elon Musk, ou os seus dirigentes, ou qualquer outra pessoa que tenha interesse, sem, de novo, né, sem que a gente considere aqui que essas pessoas não possam eventualmente ser responsabilizadas pelo que fazem, mas eu continuo achando que o bloqueio da plataforma é desproporcional. Agora, seria esse mais um exemplo de ação no Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, porque a gente não tem ainda uma legislação em vigor. Eu não digo regular as redes sociais, que parece soar controle, parece soar censura, mas que simplesmente preste atenção e, de alguma forma, legisle sobre... Legislação que legisla, perdão a repetição, mas, de alguma forma, olhe com mais atenção as redes sociais e alguns absurdos que, sim,
estão acontecendo, e não apenas no Brasil, mas no mundo? Eu concordo, Márcio. Eu acho que assim, a legislação principal que a gente tem com relação à internet é o Marco Civil da Internet. Uhum, A gente tem a Constituição, Código Civil, Código Penal, e todas essas legislações e a Constituição, quando vieram, elas vieram muito antes do uso massivo da internet que a gente faz. Então, eu concordo, eu parto da presunção que a gente pode discutir como deve ser a responsabilidade das plataformas atualmente, porque quando a legislação foi criada o uso era diferente, as estratégias dos usuários eram diferentes. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a esse debate, né? Dizer, não, não vamos mudar, vamos ficar sempre assim. Eu não acho que é assim. A vida leva a uma evolução, inclusive da legislação. Acho que o problema não é esse. uhum, A grande questão são coisas um pouco diferentes. Eu posso discutir o regime jurídico de responsabilidade das plataformas, talvez atribuindo a elas mais obrigação de cuidado, é o que se estava discutindo no PL, no famoso PL das fake news, que, em tese, o Lira disse que morreu e que não vai ser discutido daquela forma. Enfim, pode se discutir? Pode, mas você vê que nem o Lira conseguiu tocar esse assunto, né? Mas eu acho que isso tem que ser pautado. Agora, nós estamos falando de uma situação muito peculiar e específica. Por quê? Eu não estou discutindo aqui o descumprimento de ordem judicial. Eu, como advogado, eu tenho que cumprir a ordem judicial. uhum. Eu, fazendo curso de direito, coordenando curso de direito, eu não posso jamais interpretar que uma ordem judicial deva ser descumprida. Isso não é parâmetro para ninguém, não é dado a ninguém no país escolher a legislação que quer cumprir e tampouco a decisão judicial. E a decisão judicial acaba desagradando a todos. Uhum. É difícil uma decisão judicial agradar as Sim. duas partes, mesmo a parte vencedora. Então, nesse caso específico, eu ainda acho desproporcional, porque no final das contas, o principal prejudicado não é o Musk, é a população que fica sem acesso a uma aplicação que já era utilizada há muitos anos aqui por muita gente. Marcelo, eu coloco na nossa conversa a analista de política da CNN Brasil, em Brasília, Luísa Martins, que foi que trouxe em primeira mão a informação do recuo de Alexandre de Moraes em um ponto da determinação, quando ele retirou a possibilidade de punir usuários que acessassem o X bloqueado através de VPN. Luísa, por favor, sua pergunta. Professor, boa noite, obrigada pela entrevista. Professor, indo nessa linha que o Márcio falou, a gente viu, o senhor até mesmo falou no início da sua entrevista, esse recuo, né, essa nova decisão do ministro voltando atrás naquele item sobre a disponibilização do VPN nas lojas, né, da Google e da Apple Store. O senhor entende que esse recuo ele fragiliza a decisão do ministro Alexandre? E eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta. O senhor diz que entende que essa é uma medida drástica que pode acabar prejudicando muita gente que usa a plataforma todos os dias, mas eu queria saber, diante da falta de uma representação legal do X no Brasil, de que maneira, enfim, qual a outra solução que o senhor proporia se tivesse que equacionar esse grande dilema aí do uso da plataforma no Brasil? Ótimo, muito obrigado, Luísa. Bom, começando pela questão da VPN, né? Talvez isso enfraqueça um pouco a questão da decisão, porque uma decisão emitida, proferida por um ministro de um Supremo Tribunal Federal, a gente imagina que ela tenha sido feita com muita cautela, com muita atenção, pensando em todos os detalhes, e quando vem uma decisão e uma correção na sequência, pode gerar uma percepção de que aonde foi que a gente avançou o sinal aqui, né? Isso pode acontecer com todo mundo, em todas as profissões. Mas a questão da VPN chamava muito atenção, porque a VPN é uma camada a mais de segurança que as pessoas utilizam, as empresas utilizam, todo mundo utiliza VPN, no Brasil, fora do país, certamente aí na CNN utilizam, lá na SPM certamente a gente utiliza, e provavelmente no Supremo Tribunal Federal deve ter alguma VPN funcionando por lá. Então, a decisão, quando ela estava manifestando de ter subterfúgios ali, ou criar um mecanismo para que a VPN não permita a utilização da plataforma, no meu entender, uma má compreensão técnica de como funciona uma VPN. Porque seria algo como dizer assim, reinventem um produto. Esse produto não pode mais existir, a gente tem que inventar uma outra coisa. Só que a VPN ela é feita justamente para você não conseguir ter um acesso externo de se saber o que está acontecendo ali dentro. Eu já falei isso mais de uma vez hoje.
para não saber se você está assistindo a Galinha Pintadinha, se você está baixando um filme pirata ou se você está pesquisando uma biblioteca. A VPN serve para várias coisas, inclusive para isso, não é? Então, quando vem uma interpretação, no meu entender, equivocada de como funciona, claro que isso gera um certo constrangimento, mas pior seria manter, porque o pior do que uma decisão ruim é uma decisão inexequível. Porque se você não tiver como monitorar e saber de fato quem está utilizando uma VPN, a sua decisão não chega a lugar nenhum. Talvez uma pessoa pública, não é o meu caso, mas pensa numa pessoa pública que estivesse utilizando uma VPN e que a gente saiba onde ela está, porque está no Congresso Nacional, pudesse facilmente ser identificado. Falar, ali é fulano, é deputado, é senador e está tweetando e está aqui no Brasil e se está tweetando está usando VPN. Agora, como é que a gente faz para monitorar os milhões de brasileiros que usam? Uma pessoa que não é pública como eu, se eu estiver utilizando, como é que faz para concretizar isso? Então, o problema de você dar uma decisão drástica é você ter que ter fundamento e força para fazer ela executar, porque senão você fica desmoralizado politicamente, inclusive, né? E essa é uma questão que eventualmente pode acontecer com o ministro Alexandre, porque é uma decisão que acaba prejudicando toda a população, e hoje eu arrisco dizer que está desagradando tanto esquerda quanto direita, porque as pessoas da esquerda e da direita usam a plataforma, não é? Então ficamos numa situação meio complicada. Marcelo Crespo, da ESPM, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Agradeço também mais uma vez a participação de Luísa Martins. Boa noite. Obrigado, boa noite, até a próxima.